próxima etapa da metodologia é a identificação das peças e a análise dos componentes criteriosamente. Bom, só lembrando que este é o esquema, ele será um esquema simplificado, né? Não usaremos todo o esquema, somente parte dele. Lembrando também que não é todo o esquema, todo o circuito que pode ser feito isso, né? Este é um deles, né, que pode ser feito esta simplificação, já que possuem vários estágios iguais de entrada. O primeiro componente, então, é o transistor, que é o responsável pela amplificação. Como já foi dito no vídeo anterior, caso você vá comprar este componente, o código dele é 2N3819. Colocando esse código, esse valor 2N3819 no Google, por exemplo, seguido da palavra datasheet, encontraremos várias especificações técnicas do componente, né? Foto física, o que interessa para a gente, que é os terminais em relação à simbologia dele, né, no esquema. Então, o aspecto físico dele, do transistor, geralmente há vários modelos de transistores, mas esse é o aspecto mais comum dos transistores. Isso vai variar com o valor dele e principalmente com o encapsulamento. O encapsulamento é o aspecto físico, o package. Então, o encapsulamento para este transistor, para este modelo, é o TO92, que corresponde, é o mais comum, que corresponde a este aspecto físico. Os terminais dele, no caso do esquema, aparece com essa simbologia, sendo 3 terminais geralmente que possuem os transistores. O S, o G e o D, neste caso deste transistor, que é um transistor FET de amplificação, e o S seria então este terminal, o G o terminal do meio e o D este terceiro terminal, baseado neste corte que possui o aspecto físico dele e neste corte aqui do desenho, tá? Seguido do manual do componente. No manual do componente, algo interessante, são encontradas inclusive as dimensões físicas dele, tá? Claro que a gente pode baixar, existem vários sites, este é um deles, o digchip.com, onde se podem encontrar vários datasheets de vários componentes e baixar o manual, fazer o download do manual em PDF. E aqui, por exemplo, um exemplo, encontraremos especificações bem técnicas, por exemplo, a temperatura máxima de trabalho, corrente máxima, variação de trabalho, voltagem, etc. Mas o que mais interessa para a gente realmente é a simbologia, o que encontraremos nos esquemas, e a correspondência dessa simbologia nos terminais de ligação com o aspecto físico, com os terminais dos aspectos físicos. Então isso fica bem evidente aqui neste manual. O outro componente é o microfone de eletreto, que seria a entrada de sinal ou cápsula de eletreto. É um componente pequeno, de pequeno porte, de baixo custo também, em torno de R$ 1 a R$ 2. Lembrando que se pode usar um telefone velho ou antigo. No caso, o microfone de eletreto se encontra nesta parte, na parte da fala, né? Só desmontar o telefone e retirar a cápsula de eletreto, ou comprar uma cápsula de eletreto nova. As cápsulas de eletreto elas não possuem grande dificuldade na montagem, só possuem 2 polaridades, 2 ligações, em que não importa se a ligação for invertida ou não. Não é como o transistor, o componente anterior, que possui uma ordem certa na ligação dos 3 terminais. Este não importa realmente. A bateria e o suporte da bateria, que seria a alimentação. O circuito não consta 9 volts mas, como alimentação, mas na descrição do circuito do site retirado há a menção de 9 volts como tensão. Então a bateria é uma bateria qualquer, e o clipe de bateria, que é o nome técnico do suporte, né, que vai encaixado à bateria, tá? Se você pedir clipe de bateria, será dado esta peça, que pode ser encaixada à bateria. A bateria ela possui, uma maioria das alimentações, positivo e negativo. Positivo o fio vermelho e negativo o preto, que corresponde ao terra na simbologia. Lembrando também que, para diminuição de custo,
pode ser usado um eliminador de bateria ou, enfim, uma fonte de celular antiga e velha que você possui de 6 a 9 volts será o suficiente. Próximo componente eletrônico do circuito, e muito comum esses componentes, são os capacitores. O capacitor eletrolítico é um tipo de capacitor, existem vários tipos de capacitores. O eletrolítico geralmente possui este aspecto, com várias cores e com vários tamanhos. O capacitor ele também possui polaridade, não pode ser ligado invertido, no caso do capacitor eletrolítico, em que o positivo é o terminal maior e o negativo o terminal menor, correspondente, no caso, à simbologia deste desenho. Tá? Negativo somente com traço e positivo um retângulo. Existem várias simbologias, essa é a simbologia para o capacitor eletrolítico, mas existem também essa simbologia, um símbolo já em desuso, em esquemas mais antigos, que inclusive é o presente no nosso esquema. Os capacitores eles costumam ter valores em farad, 1 microfarad, 2 microfarads, 10, 100 microfarads. Quanto maior o valor, maior o tamanho físico do componente, geralmente. Outra característica dos capacitores é a voltagem suportada. Neste caso, por exemplo, da foto, 50 volts. No caso do valor em farad, deve ser um valor exato. Na compra, você deve comprar exatamente o valor que consta no projeto. Já o valor da voltagem pode ser um valor igual ou maior à alimentação feita no circuito. Se a nossa alimentação é de 9 volts, este capacitor de 50 volts suportaria tranquilamente nosso projeto. Se o nosso projeto trabalhasse com uma alimentação de 100 volts, este capacitor já não serviria. Serviria um capacitor com uma especificação de 100 volts ou mais, 200, 300 e assim por diante. Os resistores são componentes muito comuns também, geralmente em grandes quantidades. O custo dele é muito baixo, 10 centavos por componente, e ele possui este aspecto físico. É um componente bem pequeno também. A simbologia é um retângulo, geralmente, mas também pode ser apresentada por este símbolo nos esquemas. Não possui polaridade, pode ser ligado invertido. E o código dele, 100K, 10K ou 100R, por exemplo, ele deve ser exato e ele é especificado por 3 cores presentes impressas no componente. Então, ou seja, não será impresso geralmente 100K no componente ou 10K, que é o valor de trabalho dele. Será impresso um valor de cor. 3 cores e uma quarta cor prateada ou dourada de tolerância. Essa não é tão importante, então não entraremos em detalhes. Mas essas 3 cores vão significar, na verdade, o valor numérico de trabalho do resistor. Por exemplo, 100K corresponde à cor marrom, preto e amarelo nesta ordem especificamente. Se você encontrar um componente em um resistor com essas 3 cores, corresponde a este valor. Assim como o marrom, preto e laranja corresponde ao valor de 10K. E por último, o componente de maior custo no nosso projeto, que é o potenciômetro. O potenciômetro é o responsável pelo ajuste de volume do nosso projeto. Existem alguns modelos diferentes, mas geralmente é este aspecto físico que ele assume. No esquema, no circuito, podem ter 2 simbologias. Notem que a simbologia ela é muito semelhante ao resistor. Na verdade, isto ocorre porque ele é um resistor ajustável, ele possui a função de ajuste, e este ajuste é a variação do valor da resistência no circuito. Então ele possui 3 polaridades, em que as 2 da extremidade correspondem a estas 2, e a extremidade do meio, esta seta, que é a variação. Após essa análise detalhada, já conhecemos os componentes que vamos trabalhar,
né, com os datasheets e com análise do aspecto físico e as fotos e esquemas e tudo mais. Vamos à parte mais complexa de todo o projeto, da metodologia, que é o desenho da placa. A partir do desenho esquemático, desenhar a placa fisicamente para fixar os componentes. Então, isto é assunto para o nosso próximo vídeo.